Olá pessoal, graça e paz. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, Paulo dá instruções a Timóteo a respeito de vários assuntos e dá uma instrução específica a respeito do trabalho de um evangelista. Paulo fala assim: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, eu gostaria de falar com vocês sobre fazer o trabalho de um evangelista. É bem verdade que na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, Paulo fala sobre os ministérios, vários ministérios lá, e fala sobre um deles é o meu evangelista. Mas aqui não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. Paulo não estava dizendo que Timóteo era um evangelista. E você sabe o que significa ser o evangelista ou fazer o trabalho de um evangelista? Queridos, e é interessante o porquê de Paulo dar instruções a Timóteo a esse respeito. Isso é um ponto muito importante. Porque Paulo se deu ao trabalho de falar para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista. Porque, afinal de contas, essa instrução, o que Paulo tinha em mente? Nós podemos ver, nós não temos todo o tempo do mundo para falar sobre os vários aspectos dessa instrução. Mas Paulo, ele, na sua carta em 1 Timóteo, no capítulo 4 também, no versículo 7, Paulo fala para Timóteo não ficar preso às fábulas, não é? Ele dá instruções para que Timóteo rejeitasse as fábulas profanas e as velhas caducas, e ele exercitasse pessoalmente na piedade. Então nós vemos que Paulo estava falando num contexto que Timóteo rejeitasse fábulas, não é? Conversas, histórias, e ele mesmo exercitasse pessoalmente na piedade. Aqui mesmo na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz assim: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então Paulo está dando instruções muito claras a respeito de Timóteo, a respeito de um contexto que muitas vezes as pessoas estão inseridas de fábulas, histórias, e Paulo diz: pregue a palavra, faça o trabalho de um evangelista, leve o evangelho. Porque afinal de contas Paulo estava fazendo isso com Timóteo. Queridos, só existe uma coisa que realmente traz salvação ao homem. Só existe um meio que a salvação pode chegar à vida de uma pessoa, através do Evangelho. Paulo, em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Primeiro do judeu, grego, ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para trazer salvação. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: não se detenha com fábulas, com histórias, não perca tempo com isso, não fique falando isso para as pessoas. Em vez disso, você pregue a palavra, insista com a palavra, quer seja um momento oportuno ou não seja um momento oportuno. Faça o trabalho de um evangelista, porque somente o evangelho, queridos, traz a salvação. Somente o evangelho. No livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, Paulo fala como nós podemos ser salvos. Ele diz lá que com a boca você tem que confessar e com o coração você tem que crer, não é? Então ele diz, no versículo 10, ele diz: porque com a boca se confessa e com o coração se crê a respeito da salvação. No versículo 11 diz: porque diz a Escritura, todo aquele que crê não será confundido. Amém? No versículo 13, para a gente adiantar, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14, como pois invocarão aquele de quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, queridos, é importante demais que nós saibamos ser um instrumento de Deus levando o Evangelho. Porque, como Paulo diz aqui, como pode crer se não ouviu nada a respeito? Porque a fé, no versículo 17, diz que a fé ela vem pelo ouvir ou vem pela pregação da palavra. Então, quando você prega a palavra, meus irmãos, quando nós pregamos a palavra,
A palavra, ela tem o poder de gerar fé no coração das pessoas. Então nós não podemos nos deter com fábulas, com histórias, sabe, inventadas. Mas eu e você precisamos, sabe, cumprir o ministério de um evangelista. E uma pergunta se faz: por que evangelizar? Por que é necessário evangelizar? Queridos, porque sem o evangelho não existe salvação. E se nós não levarmos o evangelho, não tem como as pessoas serem salvas. Então, o evangelho é o meio pelo qual as pessoas são salvas. Os homens são salvos. A Bíblia diz que a salvação ela é de graça, mas ela é por meio da fé. Ela diz: de graça vocês são salvos. Pela graça são salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então, a salvação ela é um dom de Deus, é um presente, mas ela vem, ela chega na vida da pessoa, de qualquer pessoa, através da palavra. É a palavra que leva, amém, que dá oportunidade para que as pessoas sejam salvas. Então, queridos, que é importante demais que eu e você saibamos dessa responsabilidade de levar o evangelho. Aqui alguém pode dizer assim: não, mas eu não sou evangelista. Queridos, evangelista não é apenas um cargo. O evangelista se tornou um cargo, mas o evangelista, ele é um ofício, ele é um trabalho. Paulo diz para Timóteo: faça o trabalho de um evangelista. Perceba o termo, faça o trabalho de um. Ou seja, mesmo que você não seja, faça o trabalho, porque somente o evangelho, ou seja, o evangelista é aquele que leva o evangelho. O evangelista é aquele que leva o evangelho ao perdido. Então, somente o evangelista, somente o evangelho pode trazer salvação. Somente o evangelho pode trazer salvação. Somente o evangelho pode trazer salvação ao perdido. Então, Paulo disse para Timóteo: não perca tempo com histórias, não perca tempo com fábulas, faça o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Então, ele diz: pregue a palavra. Quer o tempo seja oportuno ou não, faça o trabalho de um evangelista, leve o evangelho. O evangelista é aquele que prega o evangelho, aquele que leva as boas novas. Como eu citei, Paulo diz em Romanos 1 que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu como também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. Então o evangelho, meus irmãos, é o que eu e você precisamos ser, um canal de Deus para levar esse evangelho aos perdidos. Então é importante que nós saibamos, como Paulo diz em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? É necessário pregar. Pregar o quê? Histórias, fábulas? Não, pregar o evangelho. O que é o evangelho? Que Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos, que Jesus morreu naquela cruz para salvar todo homem. A palavra diz que ele deu a sua vida para que todo homem seja salvo. Amém? Todo homem, não somente alguns. Infelizmente alguns não aceitam o evangelho, não aceitam as boas novas de salvação. Mas o que cabe a nós é levarmos o evangelho. A nossa responsabilidade é de levar a palavra. O nosso trabalho é de levar a palavra. Então pregue a palavra. Seja um instrumento da palavra de Deus, levando a palavra àquele que não tem a palavra, àquele que não conhece. A nossa sociedade, de uma maneira em geral, em muitas áreas, elas estão vivendo em fábulas, em histórias, sabe, em lendas, coisas que não têm poder nenhum. Em muitos casos, as pessoas elas baseiam as suas vidas em invenções, em histórias, em lendas que não têm nenhum poder sobre a vida das pessoas, não trazem nada. Mas a palavra, queridos, a palavra, Paulo diz que o evangelho ou a palavra é o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra. Quando alguém ouve a palavra, quando alguém se expõe à palavra, essa pessoa ela se expõe ao poder de Deus. E esse poder tem a capacidade de transformar a sua vida completamente.
Então, meus amados irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra, eu quero deixar aqui esse incentivo. Paulo diz para Timóteo: cumpre o trabalho, faça o trabalho de um evangelista. E se nós formos estudar em detalhes, Timóteo não era um evangelista, não como 5 dons ministeriais. Alguns estudiosos, eles falam que Timóteo ele era um pastor. Então, Timóteo ele tinha sido enviado por Paulo para cuidar de um povo, para cuidar de um grupo de pessoas. E nesse grupo, Paulo diz: você está aí, faça o trabalho de um evangelista. Então, eu quero convidar você para que nós possamos nos levantar, sabe, e cumprir cabalmente ou completamente o que Deus espera de nós. Sabe, não somente, eu fui chamado só para fazer isso, então eu vou fazer somente isso. Não, cumprir completamente, inteiramente, façamos por completo, amém? Então, uma das expectativas que o Senhor tem na nossa vida é de levar a palavra àqueles que não conhecem a palavra, é de levar a Cristo para quem não tem Cristo, amém? Levar Cristo, levar salvação, dizer que, olha, Jesus morreu por você para te dar vida eterna, você já tem acesso a esse tesouro, a esse benefício. É só você crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo. É simples, sabe? Seja um canal, se disponha a ser um canal de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é claro. Existe a participação da pessoa. O que cabe a nós é levarmos o Evangelho, levarmos a palavra. A parte da pessoa é aceitar ou não, mas nosso trabalho, a nossa responsabilidade é de levar o Evangelho. Amém, queridos? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.